Você vai ver aqui a imagem de uma garota, uma mulher, que morreu em setembro desse ano. Está aqui, ó, na tela do Jornal do Piauí. O nome dela é Carita. Carita Joara é o nome dela. Essa jovem, ela é uma jovem que morreu em novembro. Está aqui, ó, aqui é a jovem, a mulher que perdeu a vida, morreu. A Carita faleceu. Aí o fato virou um inquérito, porque a morte não foi uma morte natural. A informação primeira é que a Carita teria tirado a própria vida, né? Se matou, cometeu um suicídio. E por isso o trabalho de investigação ficou mais protocolar, ou seria protocolar. Aquele registro de óbito, aquela verificação, confirmando a possibilidade do suicídio, assunto tratado de maneira reservada pela família, afinal de contas é um drama pessoal, uma dor intensa que leva a pessoa a um cenário de suicídio, coisas que a gente costuma saber e discutir, inclusive, em relação a esse assunto. Porém, a investigação, que seria protocolar em qualquer outra circunstância, se transformou num trabalho de investigação intenso e cuidadoso do DHPP. E descobriu que Carita não teria se matado. Teria sido vítima de uma morte, um assassinato. Essa é a tese da polícia hoje em relação a esse caso. Investigação que ganha velocidade. Micaela Ramos, ao vivo, estreando aqui no nosso Jornal do Piauí e recebendo de nós as boas-vindas, traz essa informação, Micaela, que reproduz um drama de uma família, de uma mulher, de uma pessoa, de uma casa, e que talvez, a polícia é quem vai dizer, tenha relação até com uma pessoa íntima da Carita, que teria sido a responsável por essa morte. Boa tarde para você, seja bem-vinda, Micaela. Boa tarde, Joelson, a você e a todos. Primeiramente, manifestar aqui os meus agradecimentos pelas boas-vindas, pela acolhida de você, de toda a equipe, e espero contribuir muito, com muita informação, e escrever uma linda história junto a esta casa que me acolheu, a TV Cidade Verde. Pois bem, Joelson, comentando acerca deste caso de feminicídio, que inicialmente havia sido tratado como uma morte causada por uma pessoa que teria supostamente tirado a própria vida, sofreu toda uma reviravolta. E essa reviravolta aconteceu após o Núcleo de Feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, receber o laudo cadavérico, que apontou que a causa da morte da vítima foi por estrangulamento e não realmente por um possível enforcamento. O nome da vítima é a Carita Joara de Lima Santos, que tinha apenas 35 anos de idade, era cheia de sonhos, uma mulher trabalhadora que inclusive trabalhava em uma empresa do ramo alimentício e residia no bairro São Pedro, zona sul de Teresina, juntamente com a esposa, a companheira dela, que se tornou a principal suspeita de tirar a vida da Carita. O nome da suspeita ao qual nós tivemos acesso é a Maria do Perpétuo Socorro Pereira, também de 35 anos de idade e que trabalhava juntamente com a esposa e vítima Carita Joara. A morte da Carita aconteceu no dia 26 de setembro, quando ela foi encontrada morta. As investigações duraram por meses até que chegaram a uma conclusão de que teria sido realmente uma morte violenta. Então, a delegada que preside o Núcleo de Feminicídios do DHPP, delegada Natália Figueiredo, concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa reportagem, que ela comentou todo o processo das investigações até chegar nessa principal suspeita de ser a autoria do crime e também, inclusive, ela ressaltou para a nossa reportagem que durante o momento da prisão temporária da suspeita, que teria acontecido na última quarta-feira, ela teria demonstrado para os policiais uma frieza, ausência de qualquer arrependimento, muito embora ainda negue a autoria do feminicídio. Vamos acompanhar então a entrevista exclusiva que a nossa equipe de reportagem fez com a delegada Natália Figueiredo. Ela apresentava algumas lesões que eram incompatíveis com o que foi relatado pela companheira, que estava somente as duas na casa, e que teria relatado que Carita teria se enforcado, né? De posse dessas informações, né,
solicitamos o laudo cadavérico ao IML e nos trouxe justamente uma outra perspectiva diferente do que foi relatado pela companheira. Ela continuou mantendo a versão de que a Cárita teria se enforcado, só que uma das coisas que vieram por meio do laudo eram lesões contusas na cabeça e algumas partes do corpo que não eram condizentes com a dinâmica relatada por ela. Então, foi realizada uma nova oitiva da suspeita, no momento que também foi cumprido o mandado de prisão temporária. Ela manteve algumas versões, né, e trouxe algumas também compatíveis. Por exemplo, ela disse que quando entrou no quarto, a Cárita ainda estava suspensa por força, né, no cinto que ela teria utilizado para se enforcar, e quando ela abraçou a Cárita, o cinto se rompeu. Ela negou qualquer briga entre as duas, que poderia ser um fator, né? Então, mantivemos ainda o mesmo pensamento. Então, Joelson, a delegada explicou que a suspeita Maria do Perpétuo Socorro pode responder, pode ser indiciada ao final do inquérito policial por feminicídio, inclusive por uso de meio cruel, além do crime autônomo de fraude processual. Haja vista a tentativa de forjar algo que não teria acontecido e alterar a cena do crime, a cena onde o corpo da jovem Cárita Joara foi encontrado, viu, Joelson? Tá certo, Micaela. Só para deixar claro também, nós estamos falando de uma prisão. Tem uma prisão em curso, né? Tem uma pessoa presa, acusada ou supostamente envolvida nesse caso, não é isso? Exatamente. A suspeita Maria do Perpétuo Socorro foi presa na última quarta-feira por força de mandado de prisão temporária. Ela vai permanecer presa pelo menos durante o prazo de 30 dias, mas a delegada pode pedir a prorrogação da prisão e ela passar mais tempo atrás das grades. Tá certo, Micaela, viu, Micaela? Obrigado pelas informações. Micaela Ramos trazendo detalhes do caso desse mistério sendo desvendado. Uma ideia de suicídio se desfaz no primeiro momento pelos levantamentos feitos pela polícia, pela investigação da delegada Natália. Seguiremos acompanhando o caso, seguiremos.